Oi, pessoal, tudo bem? Voltei aqui com uma série de bate-papos de novo, né? A gente vai tentar gravar isso com mais frequência para vocês. E hoje o bate-papo é super especial de Canadá, que é um destino super queridinho para os brasileiros, mas não o Canadá que vocês estão acostumados, como Toronto ou Vancouver. Hoje a gente vai falar de Montreal. Então, Bruna, minha convidada de hoje, por favor, se presente aqui, fala o nome da escola, enfim. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu sou representante da escola BLI. A nossa escola fica no Canadá, na cidade de Montreal e na cidade de Quebec City. E é São as isso, províncias francesas dentro do Canadá, né? Um que são detalhe assim, importante. que são super pouco procuradas por nós quando assim pensamos em Canadá, não Sim. tá nem acho que no top 3. Então é super interessante para você que está pensando em ir para o Canadá e quer fugir um pouco da rota tradicional. A gente vai mostrar e falar um pouco sobre Montreal e, enfim, essa província, esse lado que é tão pouco explorado por nós ainda. Então, pode começar, Bruna, a sua apresentação do jeito que você preferir. Tá, ótimo. Isso mesmo, para quem quer fugir um pouquinho da rota, um pouquinho dos brasileiros, né? Montreal e o Quebec é o melhor destino para você, né? Dependendo do idioma que você for estudar. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre sobre as cidades, né? Alguns pontos importantes de Montreal, um ponto importante de Quebec City, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Prontinho. Aí. Tudo certinho aí, Mônica? Sim. Vamos lá. Primeiro, Montreal, né? Não sei se vocês sabem, Montreal é a segunda cidade maior do Canadá, tá? Montreal ela só perde para Toronto em relação ao custo de vida. O custo de vida de Montreal é muito mais em conta. Em relação ao transporte, à moradia, à alimentação. Então, você brasileiro que está lidando aí com a alta do dólar, Montreal pode ser o destino certo para você poder fazer seu intercâmbio, tá? E a nossa escola BLI, a gente tem várias promoções para estar atendendo melhor a cada estudante, a cada projeto do estudante. Então, vamos lá. Montreal. Montreal é uma cidade bilíngue, é uma cidade que se fala inglês e francês, tá? Mas por Montreal está dentro da província do Quebec, a língua oficial do Quebec é o francês, então Montreal é uma cidade que se fala o inglês e o francês. Bruna, o aluno ele consegue praticar os dois idiomas? Consegue. A cidade é bastante dividida. E tem o famoso bonjour, hi. Se você responde bonjour, hi. Se você responde bonjour, a pessoa vai falar com você em francês. Se responde falar hi, a pessoa vai falar com você em inglês. Mas Então, até quando você chega em Toronto, né, no aeroporto eles falam, não é só em Montreal isso. Eu lembro quando eu passei pela imigração, já rolou o hi, bonjour e eu fiquei tipo, mano, não é só em Montreal isso? Sim, sim. Acaba que o francês tá crescendo bastante a procura pelo francês, né? Então, acho que as outras províncias, elas estão se adequando, né, ao francês. Mas Montreal, ela é uma cidade bilíngue. Eu falo sempre que, dependendo do lugar que você vai estar escutando nas suas inglês, em outros lugares vai estar escutando francês. Cardápio, você estiver em um restaurante, vai ter inglês e francês, então você consegue praticar os dois idiomas. Isso que é bastante, como é que eu falo? Diferente e legal ao mesmo tempo. Porque quando você vai fazer um intercâmbio, seu intuito é você aprender um novo idioma. E em Montreal, você tem a possibilidade de aprender os dois idiomas ao mesmo tempo. Né? A gente tem um curso que você pode estudar inglês e francês, ou tem a opção de você dividir o seu tempo, aquele estudante que pensa em estudar 6 meses, dividir 3 meses em inglês, 3 meses em francês. Então, aquele estudante, em um único intercâmbio, ele vai poder aprender os dois idiomas, né? Então, isso é o que o Montreal oferece para o estudante, tá? Sem contar, vamos lá. Custo de vida mais barato, uma cidade bilíngue, é uma cidade que tem bastantes festivais, né? Então, toda a época do ano você vai ter um festival diferente. São festivais organizados pelo governo, a maioria são festivais grátis, né? Que é justamente para que o estudante, que a população aproveite esses momentos em Montreal, tá? Montreal tem uma diversidade gastronômica enorme, então ali o estudante vai conseguir aproveitar direitinho o seu intercâmbio, comendo das melhores comidas, tá? Vamos lá. Montreal também tem a maior cidade subterrânea, tá? Então, como funciona essa cidade subterrânea de Montreal? Os alunos, eles entram num shopping, ele não precisa sair do shopping para ir no outro shopping, não. Ele vai de baixo mesmo, às vezes ele não precisa, saiu do metrô, ele não precisa nem subir para a cidade, ele vai para o shopping por de baixo.
tá? É uma cidade, foi considerada como uma das melhores cidades estudantil, tá? Então, Montreal é isso. Então, Montreal, custo de vida mais em conta, não se tem tanto brasileiro, então, para você que quer aprender o inglês ou o francês, Montreal é um ótimo destino para você. Agora, Quebec City, é uma cidadezinha do interior, né? Encantadora, por sinal. É uma cidade totalmente diferente de Montreal, tá? Montreal é uma cidade bilíngue, Montreal é uma cidade que se fala o inglês e o francês, Quebec não. Quebec é uma cidade 100% francófona, tá? Então, a cidade só se fala o francês. Ela foi considerada pela Unesco como patrimônio histórico, pelas suas suas belezas de paisagens. Quase não saiu a palavra paisagens, tá? Mas então, Montreal tem bastantes festivais. Montreal não, desculpa. Quebec tem bastantes festivais também. Tem um festival de carnaval, né? Um festival aí debaixo de neve, um carnaval diferente daquele que a gente está acostumado. Então, Quebec, para aquele estudante que quer conhecer a cultura quebecois a fundo, Quebec é a melhor opção, porque é uma cidadezinha do interior, né? Uma cidade que só se fala o francês, uma cidade 100% francófona. Então, Quebec aí para aqueles estudantes que estão procurando o francês, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, um pouquinho da nossa escola e um pouquinho de Quebec, para vocês verem essas belezas de paisagens, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Eu adoro vídeos, porque todo Bienvenue à mundo tem BLI. TV. Je suis no... Desculpa, Mônica, você falou algo? Eu falei que eu adoro vídeos, porque os estudantes sempre querem ver a infraestrutura da escola, conhecer mais. Sim. É muito bom. Acaba que dá para conhecer, sentir um pouquinho o clima da escola, né? O clima da cidade. Exatamente, desculpa. Je suis la directrice de BLI Québec. Chaque année, nous accueillons des étudiants de partout dans le monde. Ils viennent apprendre le français grâce à nos cours de qualité donnés par des professeurs inoubliables. Nos étudiants ont la chance de fréquenter une école en plein cœur du centre-ville, d'où ils peuvent accéder à presque toutes les attractions à pied. Plus important encore, ils profitent d'une immersion totale puisque Québec est une ville pleinement francophone. Alors, afin de permettre aux étudiants de découvrir une des plus belles et vieilles villes en Amérique du Nord, nous offrons des activités variées tous les après-midi. Venez nous rencontrer, notre équipe est entièrement dévouée à offrir les meilleurs services. Bienvenue à Québec, bienvenue à BLI. Welcome to BLI. 欢迎来到比利。 Bienvenidos a BLI. 비엘아에 오신 걸 진심으로 환영합니다. Bem-vindo a BLI. 비엘아에 요코소. Um pouquinho de Quebec. A nossa escola em Quebec, ela fica bem no centro mesmo, quebecois, tá? Bem no centro comercial. Quebec não tem metrô, só tem ônibus, então a nossa escola está bem pertinho de uma estação de ônibus, bem fácil acesso para os estudantes, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho de Montreal. No vídeo vocês vão ver um pouquinho de adolescentes que a gente fez na época do verão, e a época do verão é o momento que a gente tem o nosso Summer Camp, o Summer Camp Kids, que é o momento que a gente está recebendo aí menores de idade. O ano todo é a partir de 16 anos, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a diferença das idades tudo direitinho. É só para vocês entenderem, porque tem alguns adolescentes no vídeo, tá? Vamos lá. Welcome to BLI, the best language school in Canada. Every year, over 2,000 students come from all over the world to BLI Montreal. They enjoy well-designed language courses in a truly Canadian and unique bilingual city. We have a lot of fun activities and different living arrangements for students. During the summer and winter, we also organize camps for kids and teenagers. Montreal is famous for being a bilingual and multicultural city. Everyone feels welcome in Montreal. Our academic team works along with other departments to make sure that you have the most enjoyable experience in Canada. Welcome to Montreal. Welcome to BLI. Bienvenue à Montréal, bienvenue à BLI. 비엘아에 오신 걸 진심으로 환영합니다. 몬트리올 오신 걸 환영합니다. Bienvenidos a Montreal. Bienvenidos a BLI. 欢迎来到蒙特利尔，欢迎来到比利。 Bem-vindo a Montreal. Bem-vindo a BLI. 몬트리올에 요코소. 비엘아에 요코소.
um pouquinho de Montreal para vocês, tá? A nossa escola em Montreal, ela fica bem no centro mesmo da cidade. A gente brinca falando que é o coração de Montreal. Fica bem do ladinho da Catedral Notre Dame, né? Que é a cópia do Catedral de Paris, tá? Então é bem fácil acesso ao metrô, bem fácil acesso ao ônibus. Da estação de metrô para a nossa escola fica em torno de 3 a 5 minutos andando, tá? Então ali é um ponto turístico bem famoso de Montreal, tá bom? Alguma pergunta, Monique? Não, o legal do vídeo é que você vê, assim, que por mais que tenha sido gravado durante o Summer Camp, tem bastante... Você vê que tem um mix de nacionalidades bem grande entre os estudantes, né? Então, não é algo que você vê só... que é o que os brasileiros procuram, né? Então, sempre não quero estudar com muitos brasileiros. Você vê que é bem diversificado os alunos. Sim, a gente é bem diversificado. O brasileiro não é a região que a gente mais recebe estudantes, tá? Legal. O brasileiro, ele ocupa em torno do terceiro lugar, mais ou menos de 15% a 20%, dependendo da época do ano, tá? É diferente também em relação a Montreal como em Quebec, tá? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da nossa escola, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fique à vontade, tá, Monique? Então, vamos lá. A Beli, ela tem mais de 30 anos de experiência, tá? Então, tem 30 anos que a gente recebe alunos estrangeiros do mundo todo, tanto a nossa escola em Montreal como a nossa escola em Quebec. Qual a outra diferença em relação a Montreal e Quebec sem ser o idioma? Agora, uma diferença da escola. O nosso campo maior é em Montreal, tá? Em Montreal, a gente oferece cursos de inglês e de francês. E em Quebec, por ser uma cidade 100% francófona, a gente só oferece o curso de francês, tá? Então, o estudante, ele não consegue fazer Vocês estão escutando esse barulho? Tem problema, é obra. Então, vamos lá. Obra em época de pandemia, né? Então, vamos lá. O estudante, ele não consegue fazer aula em grupo para inglês, a gente oferece somente aulas particulares em inglês. Caso o estudante está ali em Quebec, ele queira fazer alguma aula particular, a gente oferece, tá? Por que a gente não tem o curso de inglês constante que nem a gente tem em Montreal? Porque Quebec é uma cidade francófona, né? É uma cidade que só se fala o francês, então o estudante ele não consegue praticar tanto o inglês que nem ele conseguiria em Montreal, tá? Então por isso que a gente só oferece o inglês em Montreal, tá? Como já falei para vocês, a gente tem 2 campos. Nós temos um campo em Montreal e um campo em Quebec City. Temos uma excelente localização no coração de Montreal e no centro-ville de Quebec, tá? As nossas turmas não são turmas grandes, são turmas pequenas, para uma melhor interação entre aluno e professor. A nossa turma é em torno de 16 alunos por sala, que é justamente para que o aluno ele se sinta em casa, ele se sinta acolhido, para que o professor ele conheça cada aluno e possa trabalhar de forma diferente com cada aluno. Nós temos uma variedade de programas para estar melhor atendendo a cada demanda, a cada objetivo de cada estudante, tá? Vamos voltar, vamos lá. A gente oferece para nossos estudantes um atendimento personalizado. Como seria esse atendimento? Aquela região que a gente mais recebe estudante, a gente tem uma pessoa em Montreal. Eu fico no Brasil, tá? Dando suporte para os meus agentes. E a gente tem uma pessoa lá em Montreal para dar o suporte para este estudante, né? Para qualquer coisa que ele precise. Caso ele precise falar o português, ele tem uma pessoa lá que vai estar dando esse suporte para ele, que vai fazer com que ele se sinta em casa, se sinta acolhido. Esse é um dos pontos diferencial da Beli, porque o nosso estudante ele não é mais um estudante, ele é o estudante. Ele vai conhecer todo o nosso staff, toda a nossa equipe, e a gente vai fazer com que ele, estudante, ele se sinta em casa, ele se sinta acolhido, tá? Então, por isso que a gente tem cada região, aquela região que a gente mais recebe aluno, a gente tem uma pessoa lá para estar acolhendo esse estudante, caso ele precise de algum suporte. Legal. Vamos lá, outra informação importante. O método da Beli. O método da Beli é voltado para a comunicação. Então, todas as nossas aulas são bastante comunicativas, justamente para melhor interação entre aluno e professor, para o melhor desenvolvimento da linguagem. A gente tem atividades extracurriculares todos os dias depois da aula, tá? Então, o aluno, quando ele chega na escola, ele vai receber um calendário com todas as atividades previstas para o mês, para aquela sessão. Tá? E ele pode estar escolhendo qual atividade que ele gostaria de fazer. Geralmente as atividades elas são free, tá? São grátis, são gratuitas, né? Somente aquelas atividades que vai no museu ou que vai em algum espaço que tem um valor, só é cobrado somente esse valor, né? É um momento a mais que o aluno tem para estar conhecendo tanto a cidade como estar praticando o idioma e conhecendo outros alunos, né? Outros colegas, sem ser aqueles colegas que estão em sala de aula, tá bom?
Tudo certinho aí, Monique? Certo. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho dos programas da Beli. Como eu já tinha mencionado, a nossa escola tem uma variedade de programas para estar atendendo a cada estudante. Tá? Então, a gente tem desde o programa do Summer Camp Kids, Summer Camp, dos programas regulares, General English, General French. Nós temos preparatórios, nós temos o Pathway. Então, a gente tem uma diversidade de programas. Vou falar aqui um pouquinho sobre o General English e General French. Tá? São os cursos que eram mais procurados. Então, o General English e General French, a gente tem 4 tipos de programas diferentes. O que diferencia um programa do outro é a carga horária. Então, a gente tem programas desde 15 horas semanais a 35 horas por semana, tá? Então, a gente tem o part-time de 15 horas, o full-time de 20 horas, o intensivo de 25, o super intensivo de 30 e o programa bilíngue de 35 horas semanais. Tá? Os programas são os mesmos, tanto em Montreal como em Quebec. O calendário da gente é o mesmo, tanto em Montreal e Quebec. Os valores também são os mesmos. Inglês e francês também, tudo é o mesmo. Vamos dizer, faz de conta que você tem um estudante, ele tem, tá, eu vou aprender francês, vou aproveitar que a escola tem 2 campos e quero estudar tanto em Montreal como em Quebec. É possível fazer isso? É possível sim. Tá? O aluno ele pode dividir o tempo dele tanto em Montreal como em Quebec. O valor do curso é o mesmo, só tem uma diferença em relação à acomodação, tá? E ele também pode fazer a mesma coisa, estudar inglês e francês, dividir, que não tem problema nenhum, o valor também é o mesmo. Quanto tempo é de Montreal até Quebec? É mais ou menos 3h30 de carro. Ah, é pertinho, então. Sim, é pertinho. Um aluno ele consegue no final de semana visitar Quebec, né? A gente tem alguns passeios também para Quebec, né? Tem algumas viagens para Quebec também, caso o aluno queira participar. Tá? Então, vamos lá. Como é que funciona? Quando que o aluno ele pode começar o seu programa no General English e no General French, né? Ele pode começar as aulas qualquer segunda-feira, tá? Exceto se ele for iniciante. E se ele for iniciante, ele precisa começar quando a sessão começa, tá? E os alunos na Beli, eles são divididos por turmas, tá? Pelo nível dele. Então, o aluno ele vai fazer o placement test, ele vai ser encaminhado para a sala de aula pelo nível, tá? Então, isso é importante para que o aluno ele saiba que ele vai estar... A gente tem turma do totalmente iniciante para turmas dos mais avançados. Então, o aluno ele vai ser encaminhado ali para a sala de aula de acordo com o nível dele, tá? A gente tem preparatório, tanto pro francês, do TEFAC, né, que geralmente o governo, quem busca imigração, o TEFAC é a prova de proficiência que o governo solicita. E a nossa escola em Quebec é um centro oficial para aplicação do TEFAC. Então, o aluno ele pode estar fazendo o preparatório e estar fazendo também a prova no nosso campo em Quebec. Em inglês, no curso de inglês, a gente oferece o preparatório do IELTS, né? Então, a gente também realiza a prova. Então, o aluno ele pode estar com o preparatório e estar fazendo a prova também na nossa escola, tá? Agora, sobre os outros, a gente também tem Pathway. A gente tem alguns colleges parceiros, onde o estudante ele pode estudar com a gente e ele não precisa fazer a prova de proficiência para entrar nos colleges. Nós temos também os FLAPs, que são para os alunos os adolescentes. Tá? O ano todo a gente recebe alunos a partir dos 16 anos de idade, mas a gente tem duas épocas que a gente recebe menores de idade, que é a partir de 12 anos, que são o nosso Summer Camp e o Winter Camp. É um programa com tudo incluso, né? Um programa bem legal, né? Um programa que está crescendo bastante a procura pelos brasileiros, né? Os pais estão deixando que os filhos saiam um pouquinho mais cedo. É um programa que está incluso acomodação, refeição, atividades todos os dias depois da aula, viagens nos finais de semana. Então, o aluno ele pode estar fazendo esse tipo de atividade tanto no verão como no inverno. E a gente tem 3 tipos de pacote para esses alunos menores de idade. Tem aquele com acomodação, sem acomodação, somente atividade, somente curso. Então, tem uma variedade de programa para estar atendendo esse público aí menor de idade, os adolescentes. E também eu acabei que a gente tem o Flap Summer Kids, que é para crianças a partir de 6 a 11 anos de idade. A gente só recebe esses alunos somente no verão, tá? E o diferencial desse programa é que um dos pais eles precisam estar em Montreal, mas não precisa estar necessariamente estudando na Beli. Tá? Eles precisam estar em Montreal porque precisa estar buscando os seus filhos na escola. Tá? Então, basicamente, fazendo um resumão aqui dos programas da Beli, esses são os programas que a gente oferece. Aqui tem um pouquinho explicando o que está incluso no programa para adolescentes, do verão e do inverno. Tem um exemplo de calendário de atividades, né? Só para todo dia uma atividade diferente, uma atividade extracurricular
para que o aluno ele pratique mais o idioma, né? Para que ele conheça um pouquinho Montreal e também pratique o idioma, conheça novos alunos. O mix de nacionalidade da nossa escola é bem grande, então o aluno ele vai estar estudando com aluno da Coreia, da China, do Japão. Pode ser que ele encontre algum brasileiro também, algum latino, mexicano, né? Então a gente tem um mix de nacionalidade bem legal. Aberto para você, Monique. Para pergunta. Meu Deus. Eu acho que assim, agora a época de ficar em casa, se cuidar e se programar. Sim. Então, se você está pensando em fazer um intercâmbio em 2021, acho que a melhor opção em termos de custo-benefício, a princípio, é ir para Montreal mesmo. Uhum. Custo de vida muito mais baixo, muito mais baixo. Que, assim, se a gente comparar com os top 2 ou 3 destinos ali do Canadá que os brasileiros gostam, né? E é uma experiência diferenciada. Então, assim, a parte de Montreal e Quebec foi colonizada a princípio pelos franceses, então tudo é muito puxado para a Europa, né? Então, as construções são muito europeias, as coisas são bem por aí, né? Então, sim, acaba que as duas cidades têm um clima europeu bem forte, né? Ainda mais na região do Eau-de-Port, que é onde que a nossa escola fica, né? Ali na região velha de Montreal. Então, você vê, assim, você sente o clima bastante europeu mesmo. Então, justamente, é uma cidade totalmente diferente. Mesmo ela sendo a segunda cidade maior do Canadá, eu falo em relação a Montreal, o clima da cidade é totalmente diferente. É uma cidade, assim, diferente. Você não tem aquela sensação de ser uma das maiores cidades do Canadá, né? As pessoas, elas se comportam de uma forma diferente. O clima é um pouco diferente. É um clima mais tranquilo, não tem aquela correria. E eu acho que para quem busca uma experiência diferenciada, é isso mesmo que a cidade toda possibilita, né? Daí, acho que da minha parte é isso, eu não tenho dúvida, mas porque eu trabalho nisso, né? E se os alunos quiserem saber mais, forma de pagamento. Gostei do programa que a Bru falou ali de 35 horas. Nos procure, me deixe uma mensagem aqui nos comentários ou entre em contato com a gente pelo nosso site. Se você já está falando com algum consultor e quer saber mais, todo mundo está super apto a te atender e te falar mais da BLI. Então, dá um alô na gente, né? Fala com a gente que a gente vai te explicar tudo melhor, questão de visto, acomodação, o que eles trabalham ou não. E acho que é isso, pessoal, né? Tem mais alguma coisa, Bru? Eu acho que é basicamente isso que a gente conversou, né? Montreal é uma cidade, eu que brinco ainda que não foi descoberta ainda pelos brasileiros, mas é uma cidade que está crescendo bastante a procura, né? É uma cidade encantadora. E isso é legal para aquele estudante que quer praticar o idioma, que quer ter uma vivência maior na cultura do Canadá, né? Na cultura quebecois. Então, quando menos contato você tiver com o brasileiro, é melhor, você consegue praticar melhor o seu intercâmbio, né? Praticar tanto o idioma, conhecer outras culturas, né? Então, Montreal está aí justamente com braços abertos para estar esperando os estudantes. Nós também da BLI estamos esperando os estudantes. Nós temos várias promoções, né? Então, ter com uma promoção legal agora, teve dia 12 de junho. Então, se quiser informações, valores, fala com o pessoal quando Descubra o Mundo, que eles vão passar todas as informações para vocês, né? A gente está numa situação hoje em dia um pouquinho diferente, né? Totalmente diferente. Estamos vivendo uma pandemia. Positivos que tudo vai melhorar, logo. Tudo vai melhorar, mas o sonho de fazer um intercâmbio, ele não pode ser esquecido, né? Então, ele só foi ali postergado, mas não desista. Então, faça o planejamento para final do ano, no ano que vem, o pessoal da Descubra o Mundo vai estar aí ajudando vocês. E é isso, então, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Bru, pelo seu tempo. Obrigada a você pelo convite. E é isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. E até a próxima. Obrigada. Até. Tchau, tchau.